Hora da gente finalizar o Pentateuco, né? Vamos de Deuteronômio, nome extenso, né? Deuteronômio, esse nome, ele significa, na versão grega, segunda lei, ou cópia da lei, ou a repetição da lei. Porque vai ocorrer a repetição de várias leis de Moisés, dadas, né, por Deus a Moisés, né, com o objetivo de preparar o povo para Canaã. Inclusive, esse é o propósito de Deuteronômio: preparar o povo para conquistar Canaã. Primeiro propósito. O segundo, apresentar ao povo as leis que eles devem aplicar quando estiver em Canaã, dar instruções para eles para saber a diferença entre o falso e o verdadeiro profeta e estimular que eles sejam leais ao Senhor, não só a Ele, como a cada lei, a cada mandamento, né? Então, são 4 os propósitos. Primeiro, Deuteronômio significa repetição da lei, cópia da lei, segunda lei, né? Vai repetir de novo. Moisés vai falar novamente. Por que ocorre essa necessidade? Aquela geração, né, anterior, ela já havia boa parte dela morrido. Então, a ideia de Moisés é o que? Repetir a lei para gravar na memória da rapaziada nova que estava chegando. Por isso, há necessidade dessa repetição dessas leis. A gente vai ter algumas coisas novas em Deuteronômio. São 4 os propósitos, né, do livro de Deuteronômio. Primeiro propósito é preparar o povo, né, para entrar para a conquista em Canaã. O segundo, vou pegar uma cola aqui, apresentar para eles as leis que eles devem aplicar em Canaã. Terceiro, fazer com que dar instruções para eles saberem distinguir, né, diferenciar entre falso e verdadeiro profeta. E o quarto, ensinar eles a lealdade a Deus, não só a lealdade ao Senhor, como também as suas leis. Tá bom? Esses são os propósitos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de Deuteronômio. Primeiro, a maior das importâncias de Deuteronômio é que ele era um dos livros prediletos de Jesus. Aqui diz que no Novo Testamento refere-se a Deuteronômio mais de 80 vezes é citado Deuteronômio. Então, ele era um dos livros prediletos de Jesus. Caso eu pergunte na prova, pode ser uma pergunta de prova, pode ser um desafio, não sei, né? Por que Deuteronômio era um dos livros. Qual a importância do livro de Deuteronômio? Porque Jesus citava ele por diversas vezes, repetidamente. Qual o nome do livro que Jesus repetidamente, por diversas vezes, citou no Novo Testamento? Deuteronômio. Tá bom? Por essa razão, era um dos livros prediletos dele. Moisés ele divide em 3 discursos, né, Deuteronômio: recorda, obedece e cuidado. Recorda, ele faz uma revisão dos fracassos e das vitórias de Israel. Obedece. Obedece, ele vai citar novamente não só os 10 mandamentos, como outras leis, que a gente vai conversar sobre algumas leis aqui, daqui a pouquinho. E cuidado, né? Cuidado são as profecias da bênção e da maldição, ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Aí, vamos lá. O que é importante aqui pra gente, que eu quero falar. Sim. Eu quero falar sobre a semelhança de Moisés com Jesus, tá? Rose, em que eles se pareciam? Tem uma lista de coisas. Primeiro, eles foram salvos na infância. Segundo, ambos renunciaram à realeza para poder se identificar no meio do povo. Terceiro, são dois grandes libertadores. A diferença é que Moisés não teve tanto sucesso quanto Jesus. Foi um ótimo libertador com relação ao Mar Vermelho e foi um ótimo libertador com relação aos vários livramentos que Deus deu ao povo através da intercessão dele, mas não foi tão bom para herdar a promessa que era Canaã. Falhou no episódio das águas de Meribá, como a gente já estudou em Números.
Seguindo. Ambos eram humildes, cheios de compaixão, intercessores. Deus falava face a face, refletiam a glória de Deus, revelavam a vontade e o caráter de Deus, eram mediadores entre Deus e o seu povo, operavam atos miraculosos, né? Moisés operou muitos milagres, da mesma forma que Jesus, não da mesma maneira que Jesus, mas da mesma forma. Jesus era mais voltado para a medicina, né? Para as enfermidades, para os coxos, né? Para o espiritual, aquele endemoniado gadareno. Já Moisés eram os atos miraculosos mesmo, da vara virar serpente, da passagem do Mar Vermelho e outros atos mais que ele cometeu, né, tocar na rocha e a rocha sair água. Ele vivenciou esses atos. Ele era o portador, era aquele que Deus confiava realizar atos miraculosos. E ambos iniciaram uma nova dispersação. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre dispersação. Não vai cair em prova a dispersação, mas eu quero falar sobre. Vou falar até no próximo vídeo sobre a dispersação com vocês. Pode ser, Rose, uma matéria de desafio? Pode ser. Estou dentro de Deuteronômio. Se eu estou falando que tanto Jesus quanto Moisés, eles iniciaram uma dispersação, eu posso cobrar isso num desafio perfeitamente, tá bom? Ou perguntar qual foi a dispersação que eles iniciaram. Fica atento ao próximo vídeo aí.